registrando tudo, tá? Para mim está sendo uma honra participar dessa conversa, que eu acho que é muito importante, principalmente agora, né, em tempo de pandemia. Então, tudo está sendo digital, tudo está sendo pela internet. Então, eu acho que é muito importante. E lembrando da nossa plataforma, né, que tem tudo a ver com essa conversa, que é o mudançaemnossasmãos.com.br. Quem puder participar, dá um pulinho lá. Muito bom. Como o papo é legal, né? Passa rápido, né? Aí Léo vai ter 20 minutos aqui também, tem muita experiência nessa área, já fui também premiado como Daniel, e pode estar falando aí muito mais e dando muito mais provocações. No intervalo, a gente vai estar lendo aqui as pessoas que participaram no Facebook, e também se alguém que tiver alguma pergunta, é bom a gente agora, nessa fala de Léo, fazer várias perguntas que provoquem, aprofundem algum debate, alguma provocação que a gente foi feita até aqui. Pode começar, Léo. Aí tu controla o teu tempo, né? Tá tranquilo. Deixa eu só... Não sei se a Amanda consegue olhar, ela está olhando aqui essa sala, se ela consegue também olhar a página do Facebook do PT. Consigo sim. Pronto, se tu conseguir, é bom ver se tem perguntas, se tem gente que tá por lá, só para citar eles aí depois da minha fala. Tá legal. Certo. Exatamente isso. Posso? Pode começar, Léo. Deixa eu dar meu tempo aqui, embora. Bom, galera, primeiro, assim, eu queria agradecer aí a vinda desse querido amigo, né, Rodrigo Calu, professor, né, um cara que tem muita inteligência, né, política, né, não só acadêmica, mas política, né, conhece de perto, isso que ele fala aí. Ele é muito modesto, né, quando está falando as coisas que ele está falando aí, porque ele fez muita coisa importante em Recife e a gente acompanhava isso, né, não tão de perto, mas acompanhava as ações de Rodrigo, né, à frente do orçamento participativo, foi crescendo, foi construindo, virou uma grande referência para todos nós aí esse processo, e isso ajudou muito. E então agradecer essa generosidade, meu irmão, você está aqui debatendo conosco. A minha honra muito grande ter você aqui, porque eu sabia, tinha certeza absoluta que você ia contribuir muito com esse debate que a gente está fazendo. E Daniel, né, Finizola, que é nossa referência aqui em Caruaru, nosso vereador do mandato pelo Partido dos Trabalhadores, uma referência nacional para a gente. Eu tenho um orgulho também de fazer parte do mandato do Daniel, né, na assessoria de Daniel, assessoria política. E, enfim, quem não conhece o mandato de Daniel, que está acompanhando isso aqui, por favor, sigam o Daniel Finizola aí, acompanhem e tenham a certeza que é possível fazer política diferente, né, mesmo com tantas, né, adversidades, mas Daniel consegue provar que é possível sim, basta ter vontade, ter gente que colabore, né, ter esse arcabouço aí de pessoas que também participam e fazem com que o mandato funcione. Então, a sugestão é que vocês acompanhem o mandato de Daniel aí. Um abraço aqui para o meu candidato, né, futuro candidato a prefeito de Caruaru, Marcelo, já está aqui de volta, né, grande Marcelão, obrigado por estar acompanhando o nosso debate, uma honra ter você aqui, né, dia 13, a gente deve estar referendando aí a nossa pré-candidatura e virando a candidatura do PT e de alguns outros partidos que devem vir conosco, estamos nessa luta aí, e a Amanda, que está ajudando aí na relatoria. Felipe Vasco, obrigado também aí você por estar, né, organizando esse debate. Ó, gente, eu queria falar algumas coisas aqui, vou tentar dividir em 3 pontos. O primeiro é que quando a gente fala dessa coisa de participação social, que Daniel trata aí de levantar uma outra nomenclatura, que é participação popular, participação das pessoas. Participação social, quando a gente fala isso, né? A participação das pessoas no processo de construção. E quando a gente está falando na construção do plano de governo, numa prefeitura, você tem um governo que fale com as pessoas, a participação social são todas essas políticas que vai fazer com que esse diálogo ele permita que a política seja mais efetiva. Mas, derrubei o celular aqui, peraí. Mas, antes de mais nada, eu queria fazer só uma referência de que aqui em Caruaru, apesar de a gente beber muito da fonte de Recife, principalmente, mas bebeu também em Porto Alegre, em Canoas, né, que também é uma cidade do Rio Grande do Sul, fazer uma referência a Luiz Caroline, foi uma companheira que trouxe esse debate para Caruaru aqui, e eu queria aproveitar esse momento para fazer essa referência, porque ela é uma referência importante, né? Por coincidência, ela me convidou para participar da Secretaria de Participação Social, e eu já construí um processo de participação social. Eu fui para o Projeto Rondon, Oficina Social Federal, e eu fui para o Projeto Rondon para uma ação justamente de participação social, que era para montar conselhos municipais, ou seja, montar aqueles instrumentos de diálogo, né? Aquelas ferramentas em que os conselhos fazem com que a sociedade civil, né, junto com
os setores do governo possam dialogar sobre algumas políticas que, em certa medida, garantem a transparência, né? Porque você faz com que tanto a questão dos recursos como a política que está sendo aplicada nesses municípios passe pelos olhares, né, e pelas vozes da sociedade organizada que participa desses espaços. Então, eu quero falar dessa coisa dos conselhos, porque os conselhos são fundamentais para que a gente possa, né, fazer com que as pessoas sintam, primeiro, qual é o tempo do governo, que o tempo do governo é diferente do tempo do indivíduo, o tempo da iniciativa privada, e segundo, para entender como é que funciona essa máquina pública, como é que ela se organiza, como é que as pessoas trabalham lá por dentro. E isso é fundamental. Por que, Calu, eu digo que é fundamental? Porque isso aproxima as pessoas da política. As pessoas entenderem mais como funciona isso, estimula elas, inclusive, a fazer política. Que é o que a gente vem vendo, e aí eu queria falar que é da questão mais conceitual, o que a gente está pensando para Caruaru hoje, junto com o Marcelo? É que a gente precisa ter um olhar para esse negócio em que, primeiro, o povo seja o centro de qualquer debate. Não tem saída. Ou o povo é o centro do debate, ou nós não vamos fazer um governo participativo de verdade. É caô, é conversa para boi dormir, aí é história para enverver, qualquer outra coisa, menos, concretamente, fazer com que as pessoas tenham acesso à política. Quanto mais passa, a gente imaginava que quanto mais tempo passasse e aumentasse os instrumentos, né, de comunicação, a gente ia ter mais democracia, né? As pessoas iam ter mais acesso à democracia. Mas o que está acontecendo é o inverso. Os governos eles têm se fechado cada vez mais aos espaços democráticos, porque sabem que quanto mais espaços democráticos abertos, mais eles vão precisar ser transparentes e mais os recursos, que isso é o fundamental, porque não existe fazer política participativa sem dinheiro, pô. Não dá para a gente dizer que vamos colocar as pessoas na política sem dar a ela acesso ao dinheiro para que a política seja aplicada. É aquela mesma história, assim, vou fazer aqui Não, mas a gente quer ouvir as pessoas. O governo Raquel Lira fez muito isso. Não, a gente quer ouvir as pessoas, vem aqui falar num fórum de segurança e não sei o quê. Mas o dinheiro, o recurso das secretarias para que essas pessoas opinassem e fosse aplicado aquilo ali foi dado, não foi. Então, quando você não permite com que o recurso, o dinheiro, daquele fruto do tributo, do arrecadado, né, esteja na mão das pessoas, para que elas definam ou apresentem, né, ou considerem importante ou prioridade alguma questão, se você não consegue fazer isso, você tem uma democracia enfraquecida. Então, é só conversa fiada. Então, esse é o primeiro debate que eu queria colocar aqui, que é concepção, né, de mundo. Concepção de mundo. Ou a gente debate a concepção do mundo, ou a gente quer fazer com que essa pessoa, né, pobre, que não tem acesso à política, tenha, de alguma forma, instrumentos que permitam ela dizer o seguinte: eu quero que esse recurso aí da prefeitura seja investido aqui e que esse recurso seja investido aí. Se você não tem isso, acabou-se, não tem discussão, você não tem democracia, então não é avanço. Não existe gestão, né, avançada, né, como a gestão de Caruaru tenta dizer hoje aqui, né, que é uma gestão avançada, que é uma gestão eficiente, e ela não é nada disso se ela não consegue dialogar com o povo. Se as pessoas não têm acesso à política, se as pessoas não conseguem definir. Quem que definiu o Via Parque? Foi o povo, Caruaru? Qual é o instrumento público dessa cidade que foi definido pela população hoje, nos últimos 4 anos? Nenhum. Nenhum. Então as pessoas não têm acesso, né, à política porque elas não têm acesso ao recurso e elas não têm acesso à definição de como vai usar aquilo ali. Então, isso é um elemento importante. Nós vamos radicalizar nesse sentido, de dizer que nós precisamos ter instrumentos que façam isso. Qual que é o primeiro instrumento que eu imagino que precisa ter? Primeiro é o de concepção direta de governo. O governo ele precisa, todas as secretarias estarem conectadas num conselho participativo. Os secretários e secretárias, né, os assessores do prefeito e o próprio prefeito precisa compreender que a ação dele ela não pode se dar pela mera vontade individual do governante. Ela não pode se dar. Porque essa vontade individual ela precisa ser questionada, porque quem botou ele lá foi o povo. Então, o povo não pode servir simplesmente para dar o voto no dia da eleição. As pessoas não podem servir simplesmente como um instrumento, né, de massa de manobra através de um marketing eleitoral que façam com que elas elejam alguém e aquele alguém tem um cheque em branco para fazer o que quiser. Isso não pode. Isso é o contrário daquilo que a gente define como democracia. Então, esse é um valor importante que eu queria trazer aqui para o debate, porque não tem mudança de concepção de governo ou mudança de pensamento de governo se não tiver mudança de pensamento de mundo. Então, o mundo que a gente acredita é um mundo em que as pessoas participam. É o que o Calu falou aí, muito corretamente. Concordo
100%. Então, se eu concordo que o mundo que eu quero viver é um mundo que eu possa escutar as pessoas e dialogar com elas para construir esse mundo, porque eu não quero construir um mundo só para mim, eu preciso construir políticas para isso. Então, ter como centro essa questão de ser extremamente participativa na concepção da política. Então, ouvir as pessoas. Secretaria de Planejamento vai construir uma praça, meu velho, não pode construir sem antes saber se o povo que está lá quer aquela praça. Não tem saída. Não dá para o secretário, você ouviu aquelas pessoas? Não ouviu? Então vá lá ouvir. Vá lá ouvir antes. Nós não vamos aceitar nenhum projeto em que não tenha diálogo com a sociedade. Eu acho que esse tem que ser o caminho, esse tem que ser a pegada. Esse é um aspecto da política mais interna, né, da espinha dorsal ali de um governo enquanto concepção. Mas ele precisa ir além disso. O governo ele precisa ir para fora. O governo precisa ter os secretários e o seu prefeito, né, fazendo fóruns externos, fora dos prédios da prefeitura, reunindo com a população. Né? Canoas fez muito isso. Eu acho isso aí um negócio extraordinário. O secretário, qual é o secretário que hoje encontra cara a cara com uma pessoa que diz que tem um buraco na frente da rua dele ou que o esgoto está estourado na frente dele? O secretário vê isso pela televisão, TV Asa Branca, aquele negócio lá que bota o calendáriozinho. O secretário tem que ir lá. A gente precisa encontrar esses mecanismos e essa proposta que a gente apresenta é que a gente precisa ir para grandes quadras, grandes ginásios, grandes escolas, né, municipais, além do orçamento participativo, né, que são os fóruns que a gente escolhe as prioridades, a gente ter também esses elementos de levar todos os secretários e os governantes, prefeitos, vice-prefeitos, para ouvir a população. O cidadão pegar o microfone na frente de um prefeito e dizer qual é o problema, e na mesma hora o prefeito chamar o secretário aqui e dizer: agora isso é uma demanda. Precisa juntar agora, a partir da semana que vem, com a sua equipe e dizer como é que a gente resolve isso. E apresentar soluções para a sociedade. E não tem saída. O dinheiro é público. A gente está recebendo dinheiro, né? Um secretário, um prefeito, recebe do cidadão e precisa, né, se expressar nisso. Aí vão dizer: mas isso demora muito tempo. O que é mais importante? O que é prioridade se não escutar as pessoas para um governo? É isso que eu estou dizendo aqui. Volto a dizer, é concepção. Se a gente trata de concepção, se a gente entende que a concepção de um governo precisa ser um governo mais aberto possível para ouvir a sociedade para o debate, eu acho que a gente vai evoluir muito. E eu acho que é isso que as pessoas esperam da gente. Acho também, companheiros aqui e companheiras aqui que estão nos ouvindo aqui, que o debate em relação às pessoas, Daniel fala um negócio muito importante aí, dessa coisa de você conseguir conectar as pessoas através da tecnologia. Você atinge um certo segmento da sociedade, mas outro de fato está fora. Marcelo fala aí, daqui a pouco eu vou tratar esse negócio do Marcelo em separado. Mas, por exemplo, a gente tem instrumentos nos governos. Por exemplo, o agente comunitário de saúde, ele precisa ser um cara que tem que estar instrumentalizado com um celular, alguma coisa, que você dialogue com ele para perguntar, fazer questionários. Quais são as questões aqui que são mais importantes? Sabe assim, o cara está lá, o cara tem que falar com 70 famílias. Então, quais são as questões mais importantes aqui, na sua casa, no seu bairro, na sua comunidade? O cara no celular e registrando isso. Isso virá inteligência para uma gestão. Né? Isso é simples. Né? As relações que a gente precisa ter, e aí quando a gente discute participação social, né? O Daniel falou, deu uma pincelada nesse negócio também. Cara, como é que os governos, principalmente no interior, não se relacionam com as universidades? Os governos não têm relação com as universidades. Os caras estão criando, né, ciência, estão construindo coisas importantes. Às vezes conseguem ceder tecnologia de graça para uma gestão pública municipal, né, uma prefeitura. E as prefeituras não têm o menor interesse de dialogar com a universidade. Tá? Aqui é a Universidade Federal, né, fruto do governo do PT, né, Fernando Haddad, Lula, inauguraram o CA da UFPE aqui em Caruaru. Poucas vezes essa prefeitura dialoga com a universidade. Né? A que serve a universidade se não as pessoas? Né? O dinheiro público está sendo investido lá. Então a gente precisa provocar, né, esse debate. A gestão pública precisa provocar. A gente, na época da Secretaria de Participação Social, provocava muito as universidades com o interesse de participar. Daniel foi várias e várias vezes na Universidade de Pernambuco dialogar com o pessoal do Tecnologia da Informação e a gente aplicou, né, na gestão, por exemplo, o orçamento participativo. O orçamento participativo da gente tinha um aplicativo específico, que o cidadão ia ver lá e via se a obra já tinha sido realizada, se faltava, o que é que faltava para ser realizada, se não tinha condição de ser realizada por algum problema jurídico. Então o cara podia ver isso, né, por área da obra, né, por área, se era da saúde, se era da educação, ou por
ou por georreferência, né? Ou pelo bairro. O cara olhava no bairro dele e sabia onde é que estavam as obras do AP. E era de graça. De graça. Né? O município não gastou um centavo com isso. Aí você pega agora a Prefeitura de Caruaru, né, fez uma licitação de R$80 mil para o Colab lá de Recife. E quando foi ver, Daniel fez o questionamento na Câmara. Aí os caras descobriram, né, porque Daniel comentou, e descobriram que o Rio Grande do Norte estava fazendo o mesmo aplicativo, com as mesmas funcionalidades, de graça. Sabe, os caras gastaram ainda R$30 mil antes de cancelar o contrato. Então, essas coisas, né, que às vezes não é nem um negócio que... A participação ela não é um negócio que tem grandes custos para o governo. Agora, tem um negócio que você falou, Rodrigo Calu. É vontade política, meu velho. Tem que ter gestores que estejam, né, imbuídos de ir lá, né, de botar o pezinho no chão, na lama, de chegar mais longe. Então, eu acho que esse tem que ser o esforço do PT. O Partido dos Trabalhadores precisa ter gestores, né, no futuro governo do PT, que tem um compromisso social, compromisso real, com a vida real, com o mundo real. Então, eu penso que esse tem que ser um critério importante na seleção, inclusive, das pessoas que devam participar de uma gestão, né, de esquerda, mais do que de uma gestão do PT, mas uma gestão de esquerda, que possa dialogar com essas pessoas. Tá? E, por fim, companheiros e companheiras, aqui dizer que nessa coisa da transparência, é sensacional o que Calu falou aí. Não tem condições do portal da transparência ser como ele é hoje. Não existe a menor condição de um cidadão, né, que está na rua, que está aqui, ou seja, está aqui embaixo, mora aqui no meu prédio, ele não vai entender. A gente tem muita dificuldade de entender e a gente está acompanhando o tempo todo. É impossível. Ele é feito para as pessoas não entenderem. E a gente não pode permitir, né? Quem quer fazer gestão pública eficiente, quem quer fazer gestão pública transparente, não pode permitir com que esses instrumentos, seja ele qual for, seja ele do orçamento participativo, seja esse do portal da transparência. Inclusive, o portal da transparência é uma lei também que foi desenvolvida através da política do PT, do Partido dos Trabalhadores. Tá? Importante se dizer isso, né? Fazer esse registro. E não pode existir, né, uma gestão que não construa muitas conferências e muitos conselhos municipais de tudo quanto é tipo, para que as pessoas tenham justamente isso que o Rodrigo falou. Ele roubou muito do meu conceito aqui, na conversa dele aqui, que é essa coisa da concepção. A gente precisa envolver as pessoas. E envolver de fato, velho, é fazer elas funcionarem. Esse negócio que ele fala do OP é extraordinário. Quando a gente fazia o orçamento participativo aqui, uma das coisas que a gente dizia muito aos delegados era o seguinte: o cara tinha a rua dele, e a rua dele tinha um buraco. Então o cara ia lá, puto, na plenária do OP, estava lá, se inscrevia, quero ser delegado e quero botar minha proposta para minha rua. Aí a gente dizia a ele o seguinte: vê, tem a tua rua aqui, e mais na frente tem essa grande avenida, que ela sofre a dificuldade 10 vezes maior, porque ela também está toda esburacada, e que influencia 50 vezes mais pessoas nesse teu bairro todo. Tu não acha que se a gente pensasse, em vez de tu apresentar essa proposta, mas essa da avenida, tu juntasse com esses outros, para ganhar essa como se uma proposta prioritária, não ia ser melhor, não? E aí o cara olhava assim e dizia o seguinte: porra, a partir daquele momento, ele conseguia perceber que o problema dele não era maior do que aquele problema que era maior para uma comunidade. Então, essa concepção e esse conceito de coletividade é algo que precisa também ser explorado e ser um mantra. Eu acho que tem que ser um mantra de uma gestão petista. A gente precisa exercitar isso, de fazer com que as pessoas entendam que nunca o exercício individual ou a vontade individual pode se sobrepor à vontade coletiva. Nunca. Porque quando um cidadão, ele, por exemplo, estaciona num lugar errado, ele não interfere na vida só de um outro que ficou preocupado com ele, que reclamou. Todo o restante da cidade está prejudicado porque ele estacionou no lugar errado. Quando o cidadão atravessa fora de uma faixa de pedestre e a faixa de pedestre está a 2 metros dele, ele atrapalhou toda a sociedade ali quando ele fez isso, porque ele pode estar causando um acidente, ele pode estar provocando para que outras pessoas comecem a fazer errado porque ele está fazendo errado. Então, isso atrapalha a coletividade. Então, debater a coletividade, a escola precisa debater isso, né? As pessoas falam que a esquerda eu estava até falando isso acho que foi com Silvia, com Ana Paula, que a esquerda gosta de... Como é que estavam citando a gente, pô? Que nas escolas a gente... Doutrina. Obrigado. E a gente doutrina as pessoas, mas acho que isso precisa ser uma doutrina. Porque nos países desenvolvidos é uma doutrina.
As pessoas são ensinadas e ensinadas e ensinadas repetidas vezes, ano após ano, né, no seu primeiro ano, aos 4 anos de idade, até os 7, 8 anos, de que essas coisas são fundamentais e que elas não podem fazer errado. E quando ela chega aos 9 anos e vê uma pessoa de 15 anos fazendo errada, ela mesma aponta e diz, você não pode fazer isso. Isso está errado. Não faça mais isso. E a gente precisa fazer isso, porque esse é o espírito da coletividade. Quando a gente também desenvolver isso na sociedade, a gente vai ter uma sociedade que ela vai entender o sentido de ser participativo quando ela se sentir parte do processo. Enquanto ela não se sentir parte do processo, achar que o público é de ninguém e que as coisas que eu preciso fazer eu faço por mim e não por ninguém, nós vamos ter muita dificuldade. Então, a concepção de um governo me parece fundamental para a gente encontrar uma forma, né, de transformar a cidade. Eu acho que Caruaru pode ter essa possibilidade, né, se a população der essa oportunidade para esse projeto que a gente está apresentando. Tá? E Marcelo, eu acho que não tem muito jeito. A pandemia atacou todo mundo e nós vamos precisar usar o mesmo mecanismo que os outros. Né? Eu quero dizer a você que, se por bem não ajuda, também não é por mal, porque o poder econômico também não vai poder influenciar, né, diretamente para tentar responder aquilo que talvez a gente se preocupasse que eles iriam tomar alguma vantagem nesse processo. É isso, gente. Obrigado. Desculpa ter extrapolado esse tempo. Valeu, Léo. A gente vai ter mais um tempo